Jesus, e nós temos um privilégio de servir esse Deus tão santo, que olhou para cada um de nós, que olha para cada um de nós todos os dias com compaixão e com muita misericórdia. O pastor Pontes, no início da semana, ele falou assim: pastor Cleber, você pode trazer uma mensagem, me manda o tema. Aí eu falei: pastor, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, para a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, eu daria o seguinte tema, né, que é a compaixão que precede o milagre. Por que compaixão que precede o milagre? Nós temos visto uma desvirtuação, vamos dizer assim, do Evangelho, e muitos têm buscado o milagre de Deus, né? Nós temos visto campanha disso, campanha daquilo. Não sou contra a campanha, mas eu acho que nós precisamos ter um objetivo: sabermos o milagre importante. Deus, pela sua graça e misericórdia, ele derrama um milagre sobre a nossa vida. Ele tem um milagre de cura, o maior deles, que é a salvação, que nós não merecemos, o Senhor se entregou por nós. Mas um grande presente que o Senhor Jesus nos dá é quando Ele olha para nós, da nossa pequenez, da nossa insignificância, tem compaixão de nós. Por isso, essa compaixão do Senhor, ela precede, ela antecede o milagre que Ele vai fazer. Nós temos certeza que Ele faz. Mas Deus deu um chamado para cada um de nós, para, da mesma forma que Ele olhou para nós com íntima compaixão, que nós possamos olhar também para as pessoas com íntima compaixão. Eu queria convidar os irmãos a abrirem lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 30. Eu vou ler rapidamente aqui sobre a primeira multiplicação dos pães, né? Todos já lemos muitas vezes, eu creio. Nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 44. Como o nosso tempo está um pouquinho curtinho. Amém? Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-o, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100, 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E a todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. A primeira multiplicação dos pães, ela fala sempre, quando eu leio essa passagem, tanto a primeira como a segunda multiplicação, ela fala muito ao meu coração, porque nós vemos aqui algo que antecede o milagre. O milagre da multiplicação aconteceu, o Senhor fez com que 5 pães e 2 peixes pudessem alimentar uma multidão, em torno de 5.000 homens, mas antes disso, existe um processo que ocorreu antes, que nós devemos tomar isso para nós mesmos. Interessante que começando o versículo, quando eles voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo o que tinha ensinado. Quando o Senhor, por onde ele ia, por onde ele caminhava, onde ele passava, havia uma preocupação muito grande no ensino. Eu sei que a igreja metodista é muito voltada para o ensino, não é isso? Isso é muito importante, porque isso é o fundamento de todo crente. O fundamento do cristão é a palavra
ele precisa de um alimento saudável, nós precisamos também do alimento saudável, um alimento espiritual, a palavra que é verdadeira. Só existe um caminho, falei para os jovens sábado passado, só existe uma verdade, e só existe o Senhor Jesus, que é só um caminho. Uma vez uma moça me perguntou se ela estava andando no caminho certo com a religião a qual ela estava seguindo, né? Eu disse para ela o seguinte: olha, primeiro, quem que ele criou a religião foram os homens. Se estiverem te ensinando o caminho que não é Jesus, sai fora dele, porque no final vai ser caminho de volta. Então você pega a palavra e faz uma comparação. Se o que estiver, das pessoas que estão te ensinando, a religião que está ensinando para você, estiver fora do que diz a palavra de Deus, então procure um único caminho, que é Jesus. E Jesus, ele se preocupava com isso. Por onde ele andava, ele ensinava. E a mensagem, aquilo que Jesus dizia, entrava tão profundo, penetrava tão profundamente no coração do homem, que ele saciava a alma das pessoas. Quando Jesus passava e olhava para as pessoas, a palavra diz em muitas ocasiões de milagre, que ele se movia de íntima compaixão. Diante da mulher adulta, Jesus olha íntima compaixão. Diante do cego, Jesus olhava íntima compaixão. Diante dos pobres perdidos, o Senhor olhava e o coração dele se movia de íntima compaixão. Então a compaixão de Deus por nós, ela antecede o milagre. O milagre vai acontecer, mas primeiro eu preciso me encontrar com Ele. Preciso me encontrar com o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Agora, o interessante é que o Senhor tem para nos dar, Ele quer nos alimentar, mas nós precisamos ter fome. Aqui diz que quando Jesus subiu ao barco, Ele atravessou para o outro lado, e as pessoas que já estavam seguindo Jesus, os seus discípulos, elas correram, a Bíblia diz aqui, a pé. Elas correram a pé ao outro lado, e a vontade delas de ouvir novamente o Senhor era tão grande, que elas chegaram antes dele. Elas chegaram ao outro lado antes de Jesus chegar com os seus discípulos. Jesus então olha para aquela multidão. Quando eles desembarcam, ao desembarcar, ele viu aquela grande multidão que estava andando atrás dele, correndo atrás de Jesus, não se preocupando com o tempo, não se preocupando com o horário, com o que comer nem nada. E o Senhor olha para aquela multidão, se preocupa com ela. Ele estava ensinando, ela estava se alimentando, mas aí nós vemos o evangelho social do Senhor Jesus. O evangelho de Cristo, queridos, é totalmente social. Ele ensinou a palavra, de repente ele fala para os discípulos assim: olha, os discípulos chegam perto dele assim: ó, esse povo está aí andando atrás da gente há tanto tempo, desperte eles, porque senão eles vão desmaiar de fome aqui. E Jesus olha para aqueles discípulos, assim como ele olha para mim e para você hoje, diz assim: tem vocês, eu e vocês, de comer aqueles que precisam. Ele podia fazer um milagre ali na hora, antes deles questionarem isso, sim. Podia chover do céu, maná lá e saciar aquela turma toda. Mas Jesus diz assim, trazendo a responsabilidade para nós como igreja hoje, para nós como corpo de Cristo: tem vocês de comer a esses que têm fome. E aí quando você imagina, queridos, nós não temos tão pouco. Nenhum de nós aqui tem tão pouco que não possa oferecer alguma coisa para ninguém. Por mais pobre que seja, por mais dificuldade que esteja, todos nós temos condição de oferecer alguma coisa. E o que apareceu diante de Jesus? 5 pães e 2 peixes. Jesus fala assim para os discípulos: olha, alguma coisa tem por aí, vai ver. E eles foram, procurar lá, tem aquela história do menino que chegou com 5 pães e 2 peixinhos, Tem outros evangelhos tratam isso, o menino de 5 pães e 2 peixes. Ele chega ali diante de Jesus. Tudo bem, podia ser pouco, aos olhos humanos, aos olhos da carne, aí vai acontecer um milagre, podia ser pouco, mas alguma coisa. Então eu tenho, você tem alguma coisa na sua casa, alguma coisa na sua vida, que você pode oferecer para alguém. Um dos discípulos disse, quando aquele homem coxo, olha, o que você tem? Olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Nós temos para oferecer, nós recebemos.
de mais precioso nós como crentes recebemos? É o Evangelho da paz. A palavra diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Conformosos são os pés daqueles que proclamam o Evangelho. E aí, diante de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes, houve, antes do milagre, outras coisas acontecendo. Versículo 38, ele diz: quantos pães tendes e de ver? Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. É interessante esses versículos, que o Senhor Jesus ele traz um outro ensinamento para nós, irmãos. Muitas vezes nós clamamos um milagre, nós oramos, né? Oh Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está demorando, cara? Mas uma coisa é certa: Jesus, nosso Deus, Ele não vai nos dar as coisas se a nossa vida estiver desorganizada. Então, quando Jesus chega diante desses homens, Ele manda: olha, vamos organizar essa situação. Vocês já viram lá na festa lá em São Paulo, quando tem um aniversário da cidade de São Paulo, faz aquele bolão, aquele bolo gigantesco, aí na hora que dá um sinal, todo mundo sai metendo a mão no bolo, vai enfiando da sacola, aquela loucura, uma bagunça só. Eu já vi isso no jornal, não sei se vocês já viram. Talvez diante do manifestar do milagre, aqueles homens estavam com fome. Queridos, eu não cheguei a passar por isso, eu creio em você, não, mas uma pessoa que está dias sem comer, ela se torna normal, ela se calma, vira um louco, mata para poder comer. Mas aqui nessa ocasião, Jesus, antes de ele multiplicar os pães, ele organiza a situação. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele falou: vamos repartir essa turma toda aí, de 100 em 100, de 50 em 50, vamos organizar para o negócio dar certo. E na nossa vida não é diferente. O Senhor, antes dele realizar o milagre, antes dele fazer aquilo que nós queremos, primeiro ele organiza a nossa casa. A nossa casa precisa ser organizada. O seu casamento precisa de ordem. A criação dos seus filhos precisa de ordem. Dentro da igreja precisa de ordem. Havia um culto racional. Antes do Senhor realizar, Ele quer nos transformar. Ignorantes aqueles que pensam que o encontro com o Senhor Jesus promove o quê? Isso não é o que diz na palavra. Todo encontro que as pessoas tinham com Jesus, ele movia a estrutura deles, alguma coisa mudava. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, algo moveu dentro de mim, eu comecei a ver os meus pecados, comecei a enxergar aquilo tudo. Eu sei, Senhor, eu preciso mudar, senão eu vou morrer. E com todos nós é assim. O encontro com Jesus de um certo cego, diz a palavra, fez com que ele fosse expulso da sinagoga. Certo homem cego de nascença, o Senhor Jesus tocou os olhos dele, ele foi curado, ele não sabia nem quem era Jesus, e de repente começou aquela multidão dizendo: olha, o homem passou aqui, curou ele, levaram ele para a sinagoga. Começaram a questionar: você está falando aí com todo mundo que certo homem chamado Jesus de Nazaré te curou? Chamaram os pais dele, interrogaram: realmente é esse é o seu filho? Ele era cego mesmo? E os pais disseram sim, que ele era cego. Mas o encontro dele com Deus não serviu para que ele fosse promovido, serviu para que ele fosse expulso da sinagoga. Então, o Senhor Jesus nos chama de bem-aventurado quando nós somos perseguidos. A palavra de Deus fala que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, no mundo teremos aflições, tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor venceu. Por isso nós estamos aqui. Então o Senhor Jesus organiza, Deus manda que os discípulos organizassem a situação para que o milagre acontecesse. Eles tinham muito pouco, 5 pães e 2 peixes, mas o coração de Jesus foi grato, e ele levanta aqueles 5 pães e 2 peixes, agradece a Deus ali por aquilo que eles tinham, e aí a multiplicação aconteceu. Portanto, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que correr atrás de Jesus onde ele estiver. Onde é que está a palavra? É lá que eu vou. Onde é que está o Senhor? É lá que eu vou. Eu preciso ir atrás de Jesus, buscar por Ele. Eu preciso ter compaixão e assumir a responsabilidade social que Deus me deu. A igreja, ela tem que
a igreja, ele falou um pouco do que a metodista faz e isso encantou a gente, porque realmente não temos visto isso. Não está fácil. O trabalho social dentro da igreja. E o ministério do Senhor é social. Se o nosso não for, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso correr atrás do mestre. Eu preciso ter compaixão e assumir o meu trabalho social. Eu preciso organizar a minha vida. Pedir a Deus, Deus, me mostra onde eu estou errado. Eu preciso que a minha casa seja organizada, o meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu relacionamento com a minha família. Queridos, não é porque eu estou pregando aqui, não, que eu estou andando certo, não. Se eu tiver para você saber se eu estou seguindo aquilo que Deus manda seguir, você tem que perguntar para minha esposa. Tem que saber dentro da minha casa. Tem que saber como é que eu trato ela. Tem que saber como eu convivo com a minha família. Não é porque eu estou pregando aqui, não. Dentro de casa não existem máscaras, eu tenho costume dizer isso. Na casa da gente não tem esse negócio, não. Eu soube, há não muito tempo, de uma história, não sei se é verdade, tá? Muito fato que eu contava, eu achei interessante. De uma mulher que, de repente, no domingo, ela chega de Malicuí na igreja. Chega com tudo. Dança, os meninos, tudo mais. Aí ele chega, não sei se vocês conhecem essa história, você pergunta lá para o pastor, chega, minha filha, o que você está fazendo? Não, pastor, eu voltei para a igreja porque o marido só me trata bem aqui, então eu vou ficar aqui. Então eu mostro que sou crente dentro da minha casa, eu mostro que sou crente quando eu estou lá fora, tendo compaixão no meu coração, assim como Jesus faz. Jesus então realiza a operação do milagre. Já na segunda multiplicação, acontece também algo muito interessante. Eu queria que os irmãos lessem lá no capítulo 8. Deu 8b, posso só um pouquinho? 5 minutos? Quem me dá 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30. Cuidado, hein? Amém? Capítulo 8, segunda multiplicação. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenha compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu: quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão e, tomando os 7 pães partidos, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Então, queridos, eu só posso despedir alguém. Eu só posso despedir as pessoas se elas estiverem saciadas por aquilo que tem dentro de mim. Se eu tenho uma palavra, eu vou saciar. Se a glória de Deus está sobre mim, se eu tenho o Evangelho do Senhor Jesus dentro do meu coração, as pessoas têm que ver algo diferente. Tem que ter algo diferente. Não, alguém já parou para perguntar a você: está aqui, para cá ser crente? Aí, né, gente? Sim, então tem alguma coisa aí que é diferente. Não preciso do Evangelho, não é nada de mim, não. Como pobre pecador, miserável que sou. Mas é porque a glória de Deus, ela está sobre a nossa vida. O falar dos nossos lábios tem que ser diferente. O nosso olhar tem que ser diferente. A nossa compaixão tem que ser diferente. Aliás, tem que ser a compaixão. Porque o Senhor Jesus era assim. Eu devo ser um discípulo dele aqui na terra. O discípulo é aquele que segue o seu mestre. Interessante que depois que Jesus despediu a multidão, novamente, nós só vamos ler por causa do tempo, novamente eles entraram no barco. E quando eles entraram, depois vocês veem lá, a partir do verso 14, do capítulo 8, diz assim que eles entraram no barco, e eles só entraram com um pão. E houve assim uma preocupação deles: nossa, não tem o que comer, como é que nós vamos fazer agora? Ou seja, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha multiplicado depois 7 pães e alguns peixes. E os discípulos dele entraram novamente no barco e ficaram com medo de não ter o que comer, porque eles só tinham levado um pão. E o Senhor Jesus estava lá. E Jesus
dos fariseus e de Herodes. E uma certa vez eu fui procurar esse fermento, né? Fermento de escriba. O fermento do fariseu era a hipocrisia. Sabe quando Jesus falava com eles, escribas e fariseus hipócritas, porque eles, né, só tinham as práticas ritualísticas dele lá no culto, mas não tinham um pingo de compaixão no seu coração. Então o fermento do fariseu era a hipocrisia, e o fermento de Herodes o mundanismo. Por isso eu tenho aprendido, sabe, na minha caminhada cristã, eu tenho aprendido que a palavra de Deus ela não precisa de acréscimos. A palavra de Deus realmente não precisa de fermento para poder crescer, porque isso aqui já é grande demais. A palavra de Deus ela não precisa de muita coisa. Jesus, ele é direto, ele é objetivo, e nós precisamos ser assim também. Eu me recordo quando eu era pequeno, na cidade, lá no interior, eu sou da cidade de Mariana, e minha mãe fazia pães para poder vender. E quando minha mãe fazia aqueles pães, ela colocava fermento, eu ajudava ela a amassar, que era difícil, muito difícil. Amassava, ela colocava o fermento ali e falava assim para pôr a massa para descansar, né? As pessoas, as donas de casa, e os homens também que cozinham aí. E ela colocava a massa para descansar. E de repente, colocava um pano de prato em cima, e de repente, aquele tabuleiro, quase tornando, né? Ela falou, Cléber, pega lá, já pode pegar que aqui eu vou fazer o pão. Aí a massa que ela está com fermento, eu lembro que às vezes eu sou estabanado, comigo muito estabanado. Deus tem misericórdia na minha vida, minha esposa, ela sabe a cruz que ela carrega. E desde pequeno, quando eu vim com o tabuleiro assim, quando ela esbarrou, aí faz assim, ó, puxa tudo, né, assim. E nessa experiência de infância, eu comecei a prestar atenção nisso. A palavra que é verdadeira, ela sem fermento, isso que está escrito. Se nós nos alimentamos desta palavra, sem acréscimo, sem fermento, sem achismos, sem idolatria, sem um tanto de coisa terrível que nas igrejas, na maioria das igrejas hoje em dia, se nós nos alimentamos dessa palavra, desse pão vivo, nós seremos fortes. Mas se nós nos alimentarmos de palavra com fermento, de ilusões que andam pregando por aí, que é esse fermento, qualquer abalo vai nos fazer murchar. Nós precisamos dessa palavra e nada mais além disso. Mas como eu vou saber se o que está sendo ensinado para mim é verdadeiro? Então eu preciso de aprender, eu preciso de estudar, eu preciso de me capacitar para isso. O Senhor Jesus venceu o diabo na palavra. Nós vencemos o maligno. Resistiu o maligno e ele fugirá de nós. Jesus resistiu o maligno no deserto. Nós precisamos resistir o maligno no nosso deserto. Eu não sei qual deserto você está passando. Mas se você estiver com essa palavra, você já terá vencido o maligno. Quando nós estivermos lá fora, com compaixão pelos perdidos, cheios dessa palavra, alimentando as pessoas não apenas espiritualmente, mas fisicamente também, porque é preciso, então eu vou saber respeitar isso. Nós temos buscado a felicidade. Muitos têm buscado, não é quem não busca, mas eu aprendi que a felicidade é um estado, né? Eu acho que nós vamos ter um gozo eterno nos céus. Inclusive tem uma canção que eles andam cantando por aí, agora são vitórias, não sei que planeta que essa pessoa vive. Não sei. A luta acabou, né? Mas nós temos luta, sim. Nós buscamos a felicidade, buscamos sim, que só pode ser suprida em Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa, né? A alegria do Senhor que é a nossa força. Vai chegar um tempo que nós vamos ter um gozo eterno, celeste, no céu, no Pai. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. Mas existem perdas hoje que são necessárias. Nós ficamos tristes. E aí muitos buscam a felicidade. Eu me lembro, sabe, glória a Deus, quando eu comecei o evangelho já pequeno, uns 10, 11 anos de idade, eu lembro que aprendi na escola uma vez uma música. Eu não vou cantar essa música, mas eu vou só falar essa música. Diz
me perguntou no meio de um sorriso o que era preciso para ser feliz. E a pessoa que estava sendo entrevistada ali disse: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu seria muito mais feliz. Irmãos, andar com Jesus, sentir como Jesus, sempre vai mais. Eu preciso ser isso. O problema é que nós queremos um milagre, mas nós não queremos andar como Jesus andou, pensar como